meu, vamos lá, vamos conversar um pouco, falar finalmente do clássico. Para quem não entendeu, ontem eu fiz um vídeo falando da semana de Botafogo e Fluminense nas Copas, Botafogo na Sul-Americana e Fluminense na Libertadores. Desde já corrijo aqui, é LDU, tá? A quem o Botafogo enfrenta. Eu confundi o D com A, falei LDU, depois falei Laú, Universidade do Chile, mas consertei lá no Instagram, nos stories, no meu WhatsApp, a galera aí já pode ver que eu consertei. É LDU do Equador, um botafoguense conversando comigo hoje, vindo do trabalho e tal, falando comigo, trabalha comigo. Enfim, então, Botafogo e LDU, Fluminense e River Plate amanhã, Botafogo hoje na Sul-Americana e Fluminense na Libertadores. Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, tem muita gente me acompanhando hoje que eu cometi esse erro errado às vezes. Graças a Deus muita gente não viu, mas a quem viu eu tô pedindo desculpas. Mas tô vendo a galera se interessar por seleção brasileira, o qual eu vou falar durante os amistosos, Copa América, Copa do Mundo Feminina. Se interessar também pelo futebol, seja carioca, seja paulista, seja brasileiro, seja internacional, já tem a final da Champions. E você pode me seguir lá nas redes sociais, @canal do Wesley Souza, Instagram, no Instagram, Facebook, canal do Wesley Souza, Pingback, Wesley Souza, e agora no esportesnet.com.br, se eu não me engano assim, um trabalho lá de Taboão da Serra, onde eu sou colaborador, valeu? Tem notícias falando de situações do Vasco hoje, e nós vamos abordar essas notícias que eu dei lá no Esportesnet aqui, mas com o tempo. Primeiro falar do jogo, né? Falar da sapatada, Flamengo, Pulgar 1, Flamengo Gerson 2, Flamengo Ayrton Lucas 3, Flamengo Ayrton Lucas 4, Vasco com Jair de pênalti 1. Para mim, Pedro não fez gol, chute do Ayrton Lucas, o Pedro se resvala, a culpa é do Ayrton, e o Ayrton faz 2 golaços e é o melhor jogador do Flamengo, né? Isso não tenha dúvida. O que a gente vai falar é o que eu já falei uma vez. A frase outro patamar que o Bruno Henrique falou, se eu não me engano, no 4x4, lá de 2019, continua valendo. É gritante como o Flamengo consegue ser superior ao Fluminense, ao Botafogo também, mas o Fluminense e o Botafogo estão se reconstruindo. Falei isso no vídeo anterior, como eu disse. Mas também é o Vasco, né? Passa ano, entra ano, é superior. E ontem foi superior, vamos falar um pouquinho taticamente, do meio para frente. Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta e Gerson. Matheus França, no lugar do Gabigol e Pedro. Contra Puma, Jair, Galaza, Piton, Orediano, Alex Teixeira e Pedro Raul. É nítido que quando você não tem um meia na cabeça do vascaíno, é nítido que quando você não tem um 10 de criação, e o outro time tem, mesmo que o Arrascaeta não esteja 100%, é nítido que você vai sofrer muito. E por mais que o Vasco faça os 10 minutos, 11 que fez ontem bem, sem criação fica muito difícil. Fica complicada a situação. E o Flamengo aproveitou, com Ayrton Lucas deitando e rolando, com Gerson fazendo seu gol, com o golaço do Pulgar. O que me deixa pasmo na situação do Vasco, que acho que a situação do Flamengo é simples de falar, é um time que está evoluindo com o São Paulo,
é o seguinte: o Vasco tenta evoluir, não consegue. E além de tomar de 4-1, tem umas notícias que é complicado, né, entender. O Barbieri que queria ter um camisa 10, e eu sempre falei aqui, o Vasco precisa de um 10, de um armador, de um meio atacante, para criar, para fazer a bola chegar nos atacantes. Só que aí os outros não ajudam, né? Surge a informação do Diego Lopes, Dieguinho do Futebolaço, que o Barbieri queria um dia usar o Luca Orediano, jogador que custou 25 milhões de reais, contratação mais cara do Vasco no ano, para ser o 10. Porque o Orediano não é metedor de gol. Aliás, a gente só tem um metedor de gol e bem razoável, com o Pedro Raul. Os pontas não são metedores de gol. E o Figueiredo, para ser centroavante, não é metedor de gol. Então a gente só tem, a gente no caso, eu falando como vascaíno, mas sendo imparcial, a gente só tem no Vasco hoje o Pedro Raul metendo gol. Diferente do Flamengo, que tem o Pedro Gabigol, mas você tem Matheus França, você tem o Arrascaeta, você tem, quando precisa, um Cebolinha, você tem o Vitor Hugo, você tem Matheus Gonçalves quando entra, né? Diferente de outros times, o Vasco hoje só tem o Pedro Raul e bem mal. Ontem o Pedro Raul nem pênalti bateu o Jair. E aí quando você pega o Orediano e fala assim: Orediano, você não sabe fazer tão bem recomposição, você não está fazendo gol. Joga de 10, joga de armador, ou você é o Alex Teixeira, eu prefiro você. O Orediano não aceita. Olha a bomba que caiu no Vasco. Já não basta a bomba da questão da 677, só liberar o dinheiro, 120 milhões lá em outubro, depois da janela, que eles vão ter que dar um jeito de dar o dinheiro, conversar com a Santa Carol Pfeiffer, que sumiu da rotina do Vasco, pelo menos do Vasco time masculino, porque tá lá no feminino. A Atom serve para quê? Mas já não basta essa questão do dinheiro, a gente tem que ouvir que o principal jogador do Vasco, que é meio atacante, não tá rendendo de ponta, o técnico quer recuar para meia e ele não quer. Porque ele se sente à vontade de jogar de atacante. Se sente, por que não faz gol? Se sente, por que não rende a ponto de ser titular absoluto? Ou roubar a vaga do Peco ou do Alex Teixeira? Por que não acontece isso? E o Flamengo não tem culpa disso, vai lá e esculacha o Vasco. É muito complicada a situação do Vasco, né? É muito complicado. Tem essas duas situações, eu falei lá no Esporte.net, as duas, a situação da diretoria financeiramente e a situação do Orediano, do Barbieri, do esquema tático. E aí? Como é que o Vasco joga com 3 zagueiros, um 3-4-3 sem camisa 10? Como é que o Vasco joga num 4-3-3 com 3 volantes, porque não pode usar um 10? Vai trazer? Que queira ser? Escancarou a crise do Vasco mais ainda. 4-1, uma crise. Eu pensei que o Barbieri ia cair, por mais que eu seja contra a demissão de treinador. Como eu fui lá atrás do Flamengo, a questão do Vitor Pereira. Só que agora o Barbieri foi porque o Flamengo não quis fazer mais gol. O Flamengo também parou e irritou até meu pai aqui e tal. Quando o Flamengo para de meter o gol, meu pai é flamenguista, ele fica doido, para de partir para cima, para de jogar, ele fica doido. E a situação do Vasco fica muito complicada. Crise, técnico que pode estar por um fim de ser demitido, não se sabe se vai ter dinheiro para contratar na próxima janela, jogador que não quer jogar na posição de técnico. Para piorar a situação, tem aquelas fasezinhas de cenas lamentáveis de terrorismo. O que aconteceu na madrugada de ontem? Se fosse a torcida do Flamengo, se fosse a torcida do Corinthians, torcida não, as organizações criminosas que usam a camisa do Flamengo, as organizações criminosas
que usam a camisa do Corinthians, as organizações criminosas que usam a camisa do Palmeiras, as organizações criminosas que usam a camisa do Grêmio, do Furacão, do Santos, Fortaleza, não importa. É horrível aquilo, num ambiente que já está tumultuado. Depredam o que é pro Vasco a melhor coisa, que é a sua casa. Depredam o que é pro vascaíno a sua história. O estádio feito por negros e operários, católicos, espíritas, evangélicos, pobres, índios, entram ali, homoafetivos, gays. Um estádio que representa muito, apesar de não ter o tamanho ideal para a torcida que tem. Que o Vasco merece jogar para estádios como é o Maracanã. Apesar de ainda não ter reforma e não saber se a 777 vai reformar ou se vai comprar um outro terreno. O que vai fazer mesmo na questão de casa do Vasco. E aí fica muito difícil, né? Olha que há 2 semanas atrás o Flamengo estava numa crise, ninguém queria mais Marcos Braz, ninguém queria ninguém no Flamengo, criticando muito o Gabigol. Ninguém acreditando muito no trabalho do São Paulo, e agora quem diria? Quem diria não, já estava para bater, né? Eu tentava falar aqui que eu era a favor da continuidade do trabalho, mas o Vasco nessa situação tá muito complicado, Nisso tudo, amanhã, as torcidas organizadas, amanhã eu estou fazendo esse vídeo na terça, nisso tudo, nesta quarta, as torcidas organizadas do Vasco preparam um protesto em frente à porta da Vasco SAF, se eu não me engano, na Barra da Tijuca. Atenção a Polícia Militar, a Polícia Civil, vai dar problema, mesmo que, né, a Vasco SAF libere seus funcionários para ficar em casa, trabalhar de home office, vai dar problema, são gangues. E o papel jornalístico meu aqui é informar isso. Vai dar muito problema. A crise no Vasco está instaurada. O Flamengo fez muito bem em ganhar do Vasco, instaurar essa crise e levantar sua moral. Próximo de quinta-feira, tendo um jogo importante pela Libertadores, ao qual vou continuar falando em Libertadores Sul-Americana, mas vou dar um tempo para dar todo o pós-rodada e os pós-jogos da Sul-Americana. Se possível, o pós-jogo que eu vou fazer é o da Libertadores do Flamengo ou do Fluminense amanhã. Mas a situação do Vasco é terrível e o Flamengo não tem nada a ver com isso. Eu acho que agora explicar para o torcedor vascaíno algo 777, que a crise está instaurada em vocês e não no Ninho. Ou vocês falam que vão manter o Barbieri e vão tentar trazer treinador, tentar trazer jogador de tudo quanto é jeito, seja com a ajuda da Carol Paife, ou seja com antecipação dos 120 milhões, ou seja com 1 bilhão, ou seja com dólar, ou seja com euro, ou seja com moeda marciana, ou a situação do Vasco vai ficar caótica para tentar crescer. Não sou a favor da demissão do Barbieri, como não fui a favor da demissão do Vitor Pereira ou da demissão do São Paulo tão rápido. Acho que tem que ter um ano de trabalho. Mas se vai manter, tenta dar pelo menos condições do cara fazer um trabalho, porque às vezes a culpa não é dele. Como eu falei, a questão do Orejano, que explodiu hoje no canal Futebolaço, dá os créditos ao Diego. Que vai ficar muito difícil, vai ficar complicado. Esse Equio aí do seu Cleison, saudoso Cacete Planeta, é um S de bom humor, de um vascaíno que tá tenta falar com bom humor, mas de tristeza e preocupação, porque pode ser mais um ano, por mais que o Vasco não seja rebaixado, mas mais um ano que o Vasco possa ficar sem grandes coisas. Dá para juntar a torcida e falar assim, não, vai ter grandes coisas sim, vamos pegar a torcida, vamos fazer música nova, Aero Vasco, fazer o que esse Flamengo lá em 2016 fez
como start para ser o que é hoje, em 2023, porque senão vai ficar difícil. Dá para consertar. Agora é demitindo o Barbieri ou mantendo e trazendo jogadores importantes. O Flamengo só pensar na Libertadores, filho. Só pensar na Libertadores.